Então, há muito significado, há muita graça nesse momento. Eu quero iniciar convidando você a abrir a palavra do Senhor no texto do Salmo, capítulo 8. Salmos, capítulo 8. Aqueles que forem encontrando, eu peço que se coloquem de pé. Convido você a ler esse texto de forma alternada nessa manhã. Vou ler o verso ímpar, peço que os irmãos leiam o par. E vamos assim na sequência até que todos juntos nós leiamos o verso 9, tá certo? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Também os animais do campo. Todos juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Salmo 8, ele começa com essa formulação, ele termina com essa formulação do louvor. Basicamente, todo o texto está sendo conduzido por essa constatação da grandeza de Deus. O salmista olha para o céu, percebe como Deus é grande e poderoso. Ao mesmo tempo, olha para si e percebe como ele é pequeno e limitado. No entanto, ele confessa que esse Deus grandioso tem um plano para o homem e o fez e compartilhou glória com ele. Nós temos esse papel especial na ordem da criação. Então, essa é a atenção do salmista que nos traz essa manhã a adoração. Por um lado, um Deus extremamente grandioso que nos suscita louvor e admiração. Por outro lado, um homem pequeno, limitado, que é pó, mas ao mesmo tempo um pó que foi dignificado, porque o Senhor tem um propósito para nós e nos coloca nessa escala de ordem. Nós somos aqueles que o representam na criação. No meio de tudo isso, eu chamo a sua atenção para essa questão de escalas de grandeza, o que está no verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos adversários. Veja que interessante, meus irmãos. Se Deus, sendo tão grandioso, nos dignifica e nos dá um papel na sua criação e no seu plano de redenção, porque nós, muitas vezes, com uma gradação menor, queremos de alguma forma sugerir que as crianças não têm também um papel nessa obra. A distância entre Deus e nós é muito maior do que a distância de um adulto para uma criança, infinitamente maior. O grande nos ensina a incluir aqueles que são pequenos na medida que nós somos incluídos. Devemos olhar para as crianças então com essa perspectiva. Elas são pequenas, nós também o somos. Mas assim como o grande Deus tem um papel para elas no seu grandioso plano, quem somos nós para negar esse papel? Nós só podemos lembrar que um dia esse texto foi usado por Jesus quando ele entrava em Jerusalém e as crianças o saudavam e o recebiam, enquanto os adultos o ignoravam e o perseguiam. Deus usa crianças. Deus ama crianças, Deus salva crianças, Deus se fez criança. E é como crianças diante de Deus que todos somos ou devemos ser, que nós iremos adorá-lo nessa manhã, que nós iremos exaltar o seu nome e proclamar suas virtudes. Convido você a fazer isso em forma de oração nesse instante e depois também como canção. Nossos irmãos nos ajudarão a cantar louvores ao grande Deus.
Pai querido, bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Estamos aqui nessa manhã como filhos teus, como crianças tuas, reconhecendo a tua grandeza. Os céus proclamam a tua glória. O firmamento anuncia as obras da tua mão. Um dia proclama, outro dia a tua grandeza. E nós estamos no meio disso tudo admirados, porque conhecemos inclusive uma obra que é maior que a obra da criação. Por graça, nos fizeste conhecer a obra da redenção, nos fizeste conhecer o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e é diante dele, e é por meio dele que te prestamos culto nessa manhã. Recebe a nossa adoração, e que no meio do teu povo, tu seja exaltado, glorificado e proclamado, Senhor. Recebe o nosso culto, abençoa o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Em pé como estamos, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique esse momento, com a tua igreja que é o teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
Jesus me libertou, pelo Espírito livre sou pra te seguir. Jesus, tu me tomaste para si, e na sua firme graça sou livre em ti. Por Deus Pai que decretou, e Jesus me libertou. Te seguir, por Deus Pai que decretou, e Jesus me libertou, pelo Espírito livre sou pra te seguir. A igreja pode sentar? Meus queridos irmãos, eu os convido nesse momento a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Dos versos 1 a 5, faremos essa leitura agora. Peço que você acompanhe com atenção o que diz a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Nós tivemos a oportunidade de ter uma exposição nesse texto algumas semanas atrás. Brevemente eu quero considerar aqui o que foi dito, mas nós temos diante de nós uma advertência muito séria do nosso Senhor. Os discípulos se comportavam com infantilidade, na medida que disputavam proeminência, que queriam discutir status, poder, posição dentro do reino de Deus, para envergonhá-los e para trazer uma ilustração tão forte de como o reino funciona de outra forma. Jesus traz uma criança para o meio delas, que do ponto de vista de prestígio, de voz ativa na sociedade, era zerada. Ele vai dizer que os discípulos precisam ser como esta criança. Ao fazer isso, Jesus nos alerta da forma mais clara e nítida possível, que o desejo de ser grande
de confiar na nossa capacidade, de disputar espaço e mérito, não é compatível com a entrada no reino dos céus. É a criança, na sua simplicidade, na sua confiança filial. É ela que demonstra o que é o vínculo da salvação. É alguém que simplesmente segue. É alguém que simplesmente ama. É alguém que simplesmente está ali e recebe como dom a dádiva da vida. Mais uma vez, nessa manhã, nós somos lembrados a respeito dessa verdade. Porque talvez tenhamos entrado aqui adultos demais, confiantes demais na nossa capacidade, no nosso desempenho. Talvez tenhamos entrado aqui até no método e no modo de disputa e comparação. Eu lhe convido nessa manhã a simplesmente se colocar como uma criança diante do seu Pai de novo. Confie nele, receba o que ele lhe dá, alegre-se na sua presença e fique leve, fique livre, fique sã na presença do seu Pai. Vamos ter um momento de contrição agora e eu queria que você fizesse uma reflexão acerca do seu coração e dos seus pecados. O orgulho que ainda habita, os problemas relacionais, a inveja, a comparação, a disputa, a falta de confiança em Deus, porque a criança confia no seu pai. Quais são os pecados que de alguma forma você precisa considerar? Você sabe que o Espírito te ajude nisso. Aproxime-se do seu pai, confiando que ele lhe ama e que ele vai lhe perdoar. Mas pecado precisa ser confessado. Teremos alguns instantes de oração silenciosa e logo depois a equipe de música vai quebrar esse tempo com uma canção que nos ajuda ainda a cultivar esse espírito quebrantado diante do nosso Deus. Faça a sua oração individual e silenciosa, faça o seu tempo de reflexão e de confissão diante do Senhor. Justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento. Em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus.
honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, pra que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Meus queridos, convido você a abrir a Bíblia mais uma vez em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 41, na verdade verso 39 até o 45, vamos ler a perícope toda, diz assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Certa vez, nós temos o relato de que os discípulos ainda tinham resistência sobre batizar aqueles que eram gentios, incluí-los na aliança da salvação. Para corrigir isso, o Senhor primeiro envia uma visão a Pedro e o manda à casa de Cornélio, um homem piedoso. Quando chega à casa daquele homem gentil, um dos sinais inequívocos que o Espírito estava com ele é demonstrado. Pedro se rende, o batiza, e depois vai defender isso diante dos outros discípulos e apóstolos. Se o Espírito demonstrou com tanta veemência que está com ele, quem somos nós para lhe largar o sinal do selo e da aliança? Pois bem, eu já estou costurando isso como argumento. Nós temos aqui uma criança ainda no ventre, e ela dá demonstrações claras da presença do Espírito Santo de Deus. Quem somos nós para excluir as crianças do sacramento? Mas o que eu quero lhe chamar a atenção, acima de tudo, é o que acontece aqui. Duas crianças ainda estavam naquela fase de desenvolvimento nos ventres das suas mães. Um profeta cheio do Espírito, João Batista. O outro, Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Nós temos aqui crianças participando do plano da redenção.
Como crianças somos alcançados, como crianças somos participantes. Que graça é servir a esse Deus. Ele não precisa só dos grandes e dos fortes. Ele é o grande e o forte. Ele usa crianças. A nossa parte é simplesmente crer, nos submeter e agradecer. Nesse momento nós iremos agradecer por essa criança que nos foi enviada. Essa que representa toda a nossa esperança no corpo de um menino que cresceu e foi para a cruz. Somos lembrados dessa manhã mais uma vez da obra de Jesus, do perdão dos pecados e de como somos bem-aventurados por estar com Ele, por pertencer a Ele e por adorar a Ele nessa manhã. Esse é o primeiro motivo de gratidão, tá certo? A obra de Jesus em nosso favor. O Deus que se fez carne, que se fez criança, que se fez menino e nos salvou. Temos outros motivos e faremos todos juntos nesse momento, tá certo? Tivemos alguns aniversariantes essa semana. Eu gostaria de chamá-los aqui, os que estão presentes. João Vitor, creio que não vai estar. Renan Filho também, né? 2 crianças, vamos orar por eles. Mainara também aniversariou essa semana. E essa irmã está com uma criança no seu ventre, então tudo coopera para isso. E Sofia, que fez aniversário ontem, mas eu creio que ela não está aqui também, né? Então, os aniversariantes, nós não temos eles entre nós. Mas tivemos também aniversários de casamento. 28 anos de casamento de Oriel e Anunciada. Olha que bênção. Vamos chamar os nossos irmãos aqui. E traz Arthur também, para a gente orar pela família. Agradecer por tê-los aqui entre nós, por ver a graça os sustentando durante tantos anos, por tê-los frutificando em nosso meio. É uma alegria, né? Jefferson e Tiara também completaram 11 anos de casamento. Não sei se eles estão aqui. Se estiverem, sinalizem, por favor. Mas vamos orar por eles também, pela família, pelos filhos. Tivemos ontem também um momento muito especial, a mudança de cidade dos nossos irmãos Léo e Isabela. Eu queria chamar eles para agradecer. Esses irmãos, eles flertam com o jardim há mais de ano, acompanham as programações, até quinta, né? Então são membros, web membros fiéis e assíduos, acompanhavam até as doutrinas, e por muito tempo foi um sonho que nós compartilhávamos de ser igreja com eles, e o Senhor os trouxe, né? Eles mudaram de cidade para congregar aqui conosco. Recebemos eles ontem com alegria, e queremos estender aí essa alegria para a igreja de forma geral, que o Senhor os trouxe. Nós somos gratos por isso. Viu trajado aí, consciência cristã, agora é campinense, né? Então ele pega o pacote todo, né? Que bênção. Tivemos ontem também o jantar dos namorados. Nossos líderes aí possivelmente estão cansados, né? Foi muito puxado o dia ontem, mas tivemos uma noite tão preciosa. Foi muito bom, foi um tempo muito agradável. Nós queríamos agradecer por isso também. Como o presbítero Guilherme Letícia não está, deixa eu ver alguém que possa os representar aqui, que participou da organização. Vamos convidar Lamarck, ele vai vir sem pegar o microfone, né? Lamarck e Silvinha, isso. Pegue a sua esposa e traga, tá certo? Sem usar ilustrações de Salomão. Ele não se aguenta, mas foi um tempo muito precioso. Esses irmãos vão representar todos aqueles que nos abençoaram ontem. Cada casal que trabalhou na decoração, na programação, fomos muito edificados. Que Deus continue abençoando e usando esse ministério, né? Se você tem motivo de gratidão também ao Senhor, se você deseja demonstrar também o coração grato, eu peço que fique de pé para que façamos essa oração nesse momento, tá certo? Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado porque o Senhor tem nos feito tanto bem. Somos extremamente gratos ao Senhor, primeiro pela salvação. O Senhor enviou o Teu Filho para nos resgatar, nos arrancou de uma situação de desesperança, nos incluiu na Tua família e na Tua aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo nosso Cristo, obrigado pela redenção, obrigado pelo recomeço que o Senhor nos deu. Te agradecemos por esses irmãos também que dividem essa graça conosco. Todos os aniversariantes da semana, as criancinhas, a nossa irmã que está grávida, a nossa querida Sofia, abençoe todos eles e os faça crescer e frutificar no nosso meio.
Te agradecemos pelas famílias também que completaram mais um ano de casamento, nosso presbítero Oriel, nossa irmã Anunciada, como é bom vê-los firmes, crescendo, frutificando e abençoando o teu povo. Obrigado por Arthur, que junto com eles nos alegra sendo essa família tão especial, Pai. Nós te pedimos também em favor de Jefferson Tiara e dos meninos, abençoa-os e sempre os conserva no amor a Cristo e no amor um ao outro. Te agradecemos por Léo e Isabela, Senhor. Que privilégio tê-los no nosso meio, como a disposição deles de estar conosco, até mudando-se, né? Nos ensina sobre fé, sobre o amor que eles têm por Cristo e por sua igreja. Abençoa-os, que eles possam frutificar no nosso meio, abençoar e ser abençoados. Nós te agradecemos também pelo jantar que tivemos ontem, que tempo precioso. Abençoa toda a equipe que encabeçou esse trabalho e que possamos ter outros tantos momentos assim para fortalecer alianças, para celebrar o amor que Deus nos deu e para ver, Senhor, famílias edificadas aos pés da cruz. Abençoa nossas famílias, abençoa todos nós, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Vamos cantar mais uma canção de gratidão ao Senhor e logo após nós teremos mais um momento especial de gratidão, envolvendo filhos da aliança, consagração e esperança. Vamos cantar e logo depois nós teremos o sacramento, tá certo? Vamos ficar de pé mais um pouco? Vamos louvar juntos, adorar o Senhor juntos nesse momento. Por
Os irmãos podem se sentar. O nosso Senhor, quando chamou para si Abraão, fez promessas a ele e a partir dele constituiu uma nação separada para si. Um dos mandamentos muito claros que deu foi que ele fosse circuncidado como sinal exterior no seu corpo, que ele tinha uma aliança com Deus, mas também o ordenou, em termos bem fortes inclusive, de que os seus filhos também deveriam receber esse sinal. Como se dissesse: eu não vou abrir mão da sua descendência. O meu plano de salvação passa por você, mas se estende à sua posteridade. Eu quero os seus filhos, Abraão. Nós temos ali, na gênese da formação do povo de Deus, a inclusão das crianças na aliança da salvação. Posteriormente, o povo de Deus é enviado para terras egípcias e ali sofre como escravos. Uma vez que Deus levanta um libertador, Moisés, ele também renova os termos dessa condição. E até a turma do discipulado viu que nós temos uma tensão dramática nessa história, porque Deus manda Moisés circuncidar o seu filho antes de começar a missão, como começa na tua casa, tá certo? Coloca o sinal da aliança na tua criança e vai salvar o povo. Por algum motivo que para nós é desconhecido, Moisés não o faz. Nós temos então no livro de Êxodo, capítulo 4, uma cena onde o anjo da morte vai até a criança, a esposa de Moisés percebe, faz a circuncisão apressadamente, joga o prepúcio da criança nos pés de Moisés e de forma bem dramática diz: marido de sangue. Porque é sério, Deus não abre mão das crianças. Nós temos também no relato do próprio Êxodo, o faraó a certa altura, em um dos embates ali com Moisés, ele permite que os adultos saiam, que eles se dirijam ao deserto e ali adorem a Deus, mas as crianças ficam. E Moisés não aceita aqueles termos, porque Deus não abre mão das crianças. Porque então muitas vezes nós agimos de forma contrária a isso e abrimos mãos. Eu sei que há razões legítimas e compreensíveis para alguns irmãos terem dúvidas a esse respeito. Mas, meus queridos, quando nós olhamos o próprio ministério de Jesus Cristo, ele parece abrir mão das crianças. Pelo contrário, ele confronta o pensamento do seu tempo de forma contundente. Ele também não abre mão das crianças, porque nós impingimos ou imputamos isso à nova aliança proposta pelo sangue dele, como se nesta, diferente da outra, as crianças ficassem de fora. As crianças não ficam de fora. Aliás, quem não for como criança fica de fora, mesmo os adultos. Este é o reino das crianças. Por isso o batismo infantil faz tanto sentido. Todos somos crianças. Alguns reconhecem, outros não. E os que não reconhecem, nem podem fazer parte desse pacto. Como crianças, nós hoje, humildemente, sem entender todas as questões, não nos compete, obedecemos e trazemos os nossos pequenos à aliança. Não fazemos isso somente com o peso do dever. Perde-se muito se a gente pensar assim. Fazemos isso com o prazer da esperança. Nós iremos hoje, irmanados, como comunidade inclusive, rogar as bênçãos de Jesus sobre cada uma dessas criancinhas, confessando que nós cremos, que nós oramos e que nós agiremos, a fim de que fique muito claro que o Deus que as trouxe soberanamente a estes pais, a estas famílias e a estas igrejas, tem um plano de salvação para elas. Ele não deu essas crianças para a perdição. Ele as trouxe para a salvação. Batismo infantil é um ato de esperança. Não prescinde da fé, tá certo? Mas os pais e a igreja exercem a fé a favor da criança. Porque nós cremos inclusive que soberanamente Deus dá a fé no tempo adequado. A fé, ela é um passo dentro de um processo de salvação que começa na eternidade com a eleição.
E cremos que quando Deus escolhe uma criança, Ele já está demonstrando algo. A nossa esperança é que seja algo sobre a sua salvação. Essa promessa é para nós, para os nossos filhos e para aqueles que ainda irão crer. Essa é a pregação de Pedro no Pentecoste. Nós queremos nos apropriar dessa esperança e dessa promessa. Queremos consagrar essas crianças ao Senhor, não somente as apresentando, mas já jogando sobre elas a água que representa o amor de Cristo, porque entendemos que foi o amor de Cristo que deu cada uma delas a nós, e o nosso dever e o nosso prazer é levá-las de volta a Cristo. Iremos chamar algumas crianças e eu peço que essas crianças tragam os seus pais, junto, talvez por uma questão de locomoção por hora, mas é um momento de aliança de famílias, Alice Brito Leão, venha para cá, galeguinha, traga papai e mamãe, se posicionem aqui. Benício Nascimento Barbosa e João Neto Nascimento Barbosa, conseguiriam talvez vir sozinhos, mas tragam os pais. Esse é um momento de família diante da aliança de Cristo. Briana Fernandes Muniz. Está acordada, Briana? Tá não? Tem problema não. A água acorda. Lua Barros Lino. Cadê a pequena Lua? Amém. Juan Rodrigues Clemente. Não tão pequeno, Juan. São essas famílias que nos alegram, trazendo vida, trazendo graça, trazendo esperança para o nosso jardim. Cada rostinho desse é sinal que Deus tem nos dado descendência e que o plano dele para essa igreja não é somente em uma geração. Até que o Senhor Jesus volte, nós queremos ver essa fé passando adiante como um bastão de esperança, graça e glória. Eu queria pedir aos pais que se virassem para mim nesse instante. Nós faremos algumas perguntas a vocês. Esse é um momento de aliança, de fé e de compromisso. Há quem julgue erroneamente o sacramento como se fosse, por exemplo, uma prática com o viés católico, que crê que ele já garante alguma etapa no processo de salvação. Não, nós cremos que é um compromisso de esperança. E por isso os pais fazem juramentos renovados. Vocês se comprometem diante de Deus que irão trabalhar juntamente com o Senhor e com a sua igreja pela alma desses pequenos. As perguntas, peço que vocês considerem e respondam caso concordem, tá certo? Os irmãos prometem, se Deus for servido conservar a vida dessa criança até a idade própria, educá-los na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na santa religião que é ensinada nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Vocês prometem encaminhá-los pelas veredas da Santa Cruz, servindo vocês mesmos de exemplo, envidando todos os esforços possíveis para livrá-los de más companhias e maus exemplos, ensinar-lhe a Bíblia, trazê-los com vocês à igreja regularmente, ensiná-los a adorar o Senhor com reverência e a estimar os membros da igreja como parte da sua família de fé. Vocês prometem orar com eles e por eles, dar-lhe ou mandar dar instrução na educação, para que os criem na disciplina e na correção do Senhor. Agora eu peço que se virem para a igreja. Nós entendemos que não é adequado separar alguém para ser padrinho. Deus quer uma igreja para apadrinhar essas crianças. Deus quer que cada um de vocês esteja disposto e disponível para ajudá-los, orar por eles, trabalhar em prol da sua salvação. Nesse sentido, farei algumas perguntas à igreja. Peço que vocês respondam afirmativamente, tá certo? Caso queiram. Querida igreja do Jardim, os irmãos prometem receber essas crianças como parte do povo da aliança, estendendo a elas os benefícios da comunhão do corpo de Cristo, dentre estes, o amor,
o cuidado mútuo que deve marcar a comunhão daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Olha o que vocês estão dizendo. Vocês não podem tratar essas crianças como uma igreja do futuro. Elas são igrejas agora. Já devem ser cuidadas e amadas agora como igreja. Segunda pergunta. Eu só explico depois do sim, né? Prometem auxiliar os seus pais naquilo que for possível e conveniente, servindo não somente como fonte de ensino, exortação e encorajamento, mas também esforçando-se para demonstrar com a própria vida a verdade preciosa do Evangelho, para que estas crianças encontrem aqui nessa comunidade bons referenciais de fé e santidade, compromisso com a verdade e compaixão que nasce da cruz. No meio de um mundo perdido e no meio de escândalos religiosos, que essa comunidade possa dar referenciais a essa criança no discipulado. Por fim, vocês comprometem-se, igreja, junto com a família, a orar por suas almas, clamando ao Senhor para que a boa semente possa germinar no seu coração, a fim de que muito em breve elas possam confirmar essa fé salvadora, não somente pela confissão pública, mas através de uma vida que exala a graça de Jesus Cristo. Amém. Então, a partir desse momento, nós iremos selar com água, com oração, essa esperança que nos une. Iremos chamar cada família, peço que vocês se dirijam até aqui. Começando pela pequena Alice. Olha que vestido lindo. Parece que foi ontem. Como tudo aconteceu tão rápido. O sonho de casar, constituir família e ser igreja. Parece que foi ontem. Mas esse amor já virou gente. E nós queremos, minha filha, selar toda essa história de esperança com o vínculo da aliança. Aliança que se estende a gerações. A sua família tem uma longa história de serviço, de amor e fé. Hoje, nós estamos simbolizando que nós cremos que tem uma leãozinha aqui, que a seu tempo também vai abençoar esse mundo com o seu serviço, com a sua fé. Querida Alice, na autoridade que me é constituída como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela graça de ter Alice, pela graça de ter Gabriel e Kézia entre nós. Continua abençoando poderosamente essa família. Que o Evangelho transborde na vida deles e que juntos eles sirvam o Senhor até o fim, Pai. Em nome de Jesus que nós cremos e oramos. Amém. Hoje você riu, né? Eu estava guardando um sorriso para hoje. Vamos lá, agora em dose dupla, Benício e João. Fardados, vestidos. Acho que eu vou aproveitar e fazer logo a profissão de fé. Inclusive camisa e calça, né? Que bênção. Meus filhos, vocês já têm até um pouco mais de idade. Já conseguem entender um pouco do que está acontecendo. Mas deixa eu explicar o que nós estamos dizendo e fazendo aqui. Nós cremos que Deus ama tanto vocês, que colocou vocês numa família que ama e teme o Senhor. Papai e mamãe, eles têm guiado o coração de vocês nessa fé. E nós cremos tanto nessa graça, que nós nem esperamos o dia que vai chegar, que vocês dois rapazes aí, cheios do Espírito, vão proclamar diante da igreja que creem nesse Cristo. E que papai e mamãe acertaram nesse dia. Mas nós não iremos esperar. Porque nós cremos na graça soberana que antes que vocês existissem, já tinham escolhido vocês para a salvação. Um dia chegará o momento que nós brindaremos isso. Mas cremos que isso aqui é um sinal. Que Deus ama vocês antes que vocês amassem Ele.
que Deus ama vocês mais do que vocês amam Ele, inclusive. E que Jesus tem uma obra de salvação na vida de vocês. Daqui a pouco, queremos ouvir isso com os seus lábios. Mas hoje, é a graça, é a soberania, é o sacramento que vai conduzir esse momento. Na graça que me é concedida como ministro do Evangelho, eu vos batizo em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ver esses dois jovens aqui, João e Benício, filhos da aliança, filhos do pacto. Te agradecemos porque o Senhor já tem conduzido Neto e Cristina nesse trabalho de educá-los no Senhor. Nós vemos aqui crianças que estão sendo criadas para a glória de Deus, o temor brotando, a fé aparecendo. Nós queremos nos antecipar como ato de esperança, porque nós cremos que em alguns momentos aqui nós iremos vê-los finalmente proclamando isso e nós nos alegraremos, porque a graça triunfou, a soberania os escolheu. Essa família é uma família de salvação e de esperança. Os abençoa e os guia em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora, Briana. A Amélia vai participar do batismo da irmã. Né? Passos firmes, convicta. Vou botar ela para fazer a profissão de fé agora. Você lembra, princesa, que um dia foi você? Tem foto, tá certo? Depois papai e mamãe mostram. Nós cremos, Briana, que você faz parte dessa mesma linda história. Dois jovens que foram unidos pelos vínculos do amor de Cristo, que tem frutificado. Uma família que cresce. Mais graça que aparece a cada momento. Cada um com seu jeitinho. Cada um com a sua personalidade. A mesma fé. O mesmo Cristo. A mesma esperança. Nós queremos continuar vendo essa família servindo ao Senhor. Com essas meninas grandes. Trabalhando para o Senhor. Falando de Jesus. Adorando a Jesus com olhos fechados e mãos levantadas. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé, Briana, para você. Nós cremos que Deus tem um propósito na sua vida. Venha para Jesus. Tu quer um microfone, né? Nós queremos proclamar esse propósito de salvação para você hoje. Isso aqui é símbolo de que você pertence a Cristo. Vamos confiar, crer e orar nessa direção. Na autoridade que me é constituída como ministro do Evangelho, eu te batizo, pequeno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa família tão querida. Obrigado por tua graça que cresce, que avança, que transborda. Obrigado por Briana, Pai. É mais um presente, uma dádiva do céu. Que junto com a sua irmã e os seus pais, te amem, te sirva e te proclamem. Esse mundo precisa de crianças cheias de Cristo. Que seja assim com Briana, seja assim com a Amélia, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, pequena lua. Oh, meu Jesus. Gustavo, Vanessa, é impossível não lembrar também dos primeiros passos de vocês aqui entre nós. O casamento, as emoções, as lutas, mas sempre foi esperança, sempre foi graça. Sempre foi vocês dois e o Senhor sustentando. Há tanto cuidado nessa relação, que Deus transformou esse cuidado em gente. E que pessoazinha bonita Deus fez. Pequena lua, há um legado de fé, esperança e cuidado. A sua vida, minha filha, faz parte de uma história grande que está sendo contada.
Uma história linda que está sendo contada. Uma história que faz sorrir, que traz encanto como você faz. Uma história que fala sobre Jesus. E é por isso que nós queremos aplicar esse sinal a você hoje. Há um legado sobre a sua vida. Há uma esperança que nós temos. Há promessas da parte de Deus. Que você possa, a seu tempo, com a sua voz, dizer que de fato você pertence a Jesus. Por ora, nós iremos manifestar essa esperança em forma de sinal, a fim de que você cresça no temor do Senhor. Na autoridade que me é constituída como ministro do Evangelho, eu te batizo, Lu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, nós te louvamos pela vida dessa pequena. Pedimos a tua graça sobre ela e sobre os pais. Que eles possam te servir, te amar e conduzi-la nos teus caminhos. Que o amor tão bonito de Guga e Vanessa, que é um amor que vem do céu, também guie essa pequena ao céu e a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. O bebê mais grande do Brasil e da América Latina, agora, por favor, tragam o pequeno Juan. Ele está dormindo, lutando para não acordar, mas isso de alguma forma prega também. Está nos braços do pai, está pertinho da mãe. Isso é um lugar de descanso. Que você saiba, meu filho, quando você vê um dia essa gravação, quando papai e mamãe lhe contarem essa história, que nós cremos que Deus escolheu esses braços, essas mãos, essas vozes, esse afeto, para lhe encaminhar para Jesus. Deus ama tanto os seus pais, que te deu como presente. Deus ama tanto você, que deu eles como presente para você. Que você saiba que há promessas, que há graça, que há esperança. Nós não cremos que você foi dado para que não haja propósito e significado. Nós cremos que veremos um servo do Senhor, um coração cheio de Jesus, amoroso, benigno, cheio de fé e de esperança. Pode abrir o olho. Descanse. Há uma obra na sua vida que não começou hoje, começou há muito tempo. Quando papai e mamãe se cruzaram pela primeira vez, eles nem sabiam que nos olhos de Deus já havia você. Ele os uniu e fez esse amor frutificar, porque já havia você. Essa é a sua história, é a nossa história, é a história de Cristo. Que a seu tempo tenhamos a alegria de ver a fé confirmada no coração desse pequeno grande. E que como grande, ele se faça pequeno sempre na presença de Jesus. Ô Pai. Pequeno, grande Juan, na autoridade que me é constituída como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos, Deus, pela vida dessa criança que nos traz tanta alegria e tanta esperança. Eu te agradeço porque é uma obra em andamento e nós presenciamos isso. Que o Senhor continue guiando essa família para perto de Jesus e que assim, Juan, cada vez mais tenha Jesus no seu coração e na sua vida. Os abençoe e os guie. Nós queremos ver essa família envelhecendo na tua casa, te servindo, te amando e vendo Juan cada vez mais firme, mais bonito, mais cheio de Cristo. Para a tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu amigo, ele é resistente. Meus queridos irmãos, nesse momento, nós iremos ter sala única, tá certo? Teremos uma palavra que fala exatamente sobre isso que nós vimos aqui, para amarrar um pouco alguns conceitos. Mas as crianças, elas também terão o seu momento de aula. Então, eu peço que os pais ajudem as crianças a se encaminhar. E daqui a pouco, nós iremos todos nos reencontrar ao final desse culto, tá certo?
Aos pais, eu peço que abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 19. Esse é o texto que o Senhor separou para nós nessa manhã. Mateus capítulo 19. É o texto na sequência da série que estamos tendo no domingo à noite. Agora tu acorda, né, Juan? Olha o olhão. Mas nós iremos trazê-lo para essa manhã porque tem tudo a ver com o nosso tema, tá certo? Portanto, à noite, nós seguiremos a partir do verso 16. Mas hoje a exposição é do 13 ao 15. Estamos com um problema de internet, mas os irmãos da transmissão depois vão subir isso, até para que as famílias possam guardar o registro. E você que nos acompanha, se estava acompanhando a série, de repente percebeu que pulou alguns versos no domingo à noite, espero que Deus te ajude a entender que no domingo de manhã a gente fez o texto, tá certo? Da sequência. Mateus 19, do 13 ao 15. Peço a sua atenção para que leiamos esse trecho da palavra de Deus. Vamos ler todos juntos, tá certo? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse a mão e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã tão especial e te pedimos que nesse momento de instrução também nós continuemos meditando sobre verdades tão preciosas a respeito das crianças, a respeito do ser criança para entrar no reino e a respeito do rei que se fez criança também. Abre o nosso entendimento, guia a nossa compreensão, move o nosso coração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu começo com uma reflexão. Cada religião tem implicação para a forma com que as crianças são tratadas. Você já parou para pensar nisso? Cada religião e as suas convicções, elas têm implicação para a forma com que as crianças são tratadas nos seus ritos, nos seus rituais, na sua rotina. Por exemplo, religiões animistas da África, são muitas, são variadas, mas elas têm traços comuns, tá certo? Elas entendem que a religião é, na verdade, você estar ligado aos seus ancestrais. Então, eles prestam cultos, eles têm rituais dos seus ancestrais. Como é que eles entendem, então, a criança dentro dessa dinâmica? Eles imaginam que a criança são seres espirituais, que estão ali vindo para esse mundo, mas ainda guardam forte conexão com os seus antepassados. Por isso elas estão ali numa passagem, elas devem ser observadas. Muitas das coisas que elas fazem e daquelas que elas falam podem ser reminiscências ainda desse lugar espiritual que elas estavam. Elas têm uma conexão mais forte com os ancestrais. Inclusive, quando, por exemplo, uma criança ela está sozinha e ela começa a falar coisas aleatórias ao vento. Se você tem criança, você sabe que isso acontece com alguma frequência. Entende-se que elas estão se comunicando com os ancestrais. Então, isso deve ser percebido. As crianças ficaram com medo. Nossa, não, mas nós não cremos que é assim, tá certo? Mas essa é a implicação desse tipo de pensamento, desse tipo de religião para a relação com as crianças. Existem outras. Por exemplo, no budismo, também se crê que nós temos reencarnações. E, portanto, as crianças seriam esses adultos que zeram o cronograma de novo e que estão recomeçando. Em algum caso, então, veja só, se a ideia é você sair ressuscitando até atingir o nirvana, quem nasce de novo é porque, em alguma medida, falhou na tarefa, né? Precisa melhorar para ver se não volta mais para esse plano astral. Portanto, não é incomum que os budistas peguem crianças pequenas e os levem para passar um tempo ali com os seus guias espirituais. Então, por exemplo, se você já assistiu o Avatar, né?
aquela criança com cabelo rapado, que fica ali dentro dos templos budistas, que é inserida logo numa rotina muito dura de ascetismo. É exatamente os pais pensando, não, eu vou evitar que meu filho passe por esse ciclo de purificação de novo e aperfeiçoamento. Desde criancinha eu vou colocar ele numa ordem monástica e assim ele estará mais perto de finalmente alcançar o nirvana. A fé, a crença religiosa afeta a forma com que as crianças são vistas. Sendo assim, deixa eu avançar essa reflexão e deixa eu trazer isso para os dias e para o contexto de Jesus. Entre os gregos e os romanos, nós tínhamos crenças ali pagãs bem complicadas a respeito do valor e da utilidade das crianças. Na sociedade romana, o poder do pater familia era tão grande que ele poderia dispor da vida dos seus membros. As crianças então ficavam vulneráveis a isso. Não era incomum que durante o nascimento, por exemplo, se percebia que a criança era uma mulher, ou de repente se ela tinha algum defeito congênito, os pais simplesmente descartavam aquelas crianças, porque eles tinham autoridade e poder para isso. Isso fazia parte da sua visão religiosa também, da sua visão de mundo, que priorizava a força, a utilidade, a capacidade, em detrimento de um princípio geral de dignidade que era desconhecido daquela cultura. As crianças não gozavam de status de proteção, poderiam ser descartadas. É claro que o cristianismo opôs-se veementemente a isso. Fala-se de cristãos no primeiro século que adotavam as crianças rejeitadas, inclusive aquelas que tinham alguma deficiência e por isso eram tão sofridas naquele tempo. Os cristãos adotavam pelo princípio de dignidade que vem do Evangelho. Uma última reflexão antes de falar então da visão cristã. E os judeus? Os judeus já tinham uma visão próxima daquilo que é a ética cristã a respeito das crianças. Porque nós vimos aqui que no tempo do judaísmo as crianças eram inseridas na aliança, então elas tinham sim alguns direitos. No entanto, entendia-se que a criança só era plena no gozo dos direitos, poderia ser ouvida, ter participação, ter voz ativa depois do bar mitzvah. Literalmente, depois que eram consideradas filhas da lei, ou seja, até o momento que fizesse uma cerimônia, que era por volta dos 12 ou 13 anos, e que ela pudesse obedecer conscientemente à lei, ela tinha um status de proteção. Ela não é rejeitada e descartada como ali na religião greco-romana, mas ela ficava de alguma forma como se fosse de segunda categoria, sem tanto espaço, sem tanta voz. Há uma formulação rabínica que é um pouco disputada, há quem diga que é real, há quem diga que não, mas enfim, foi um termo que ficou meio que conhecido ao longo da história, uma oração rabínica que dizia: eu te agradeço, Deus, por não ser uma mulher, por não ser uma criança. Por mais que houvesse um papel e um lugar dado às crianças, elas ainda eram relegadas a uma espécie de segunda classe. Não morriam, não eram descartadas, mas só tinham de fato lugar e importância quando conseguissem se tornar filhos da lei, quando pudessem obedecer à Torá. E aí você vai entender que a visão religiosa do judaísmo, pelo menos na manifestação que eu estou apontando aqui, ela influenciava. Porque se é uma religião também de obediência à lei, para que você seja abençoado, a criança que ainda não consegue obedecer, ela goza de alguns benefícios por estar na aliança, mas sem a obediência plena, ela não vai ser plenamente abençoada. Então ela não deve ter plenamente voz ativa. Você percebe como Jesus quebra esse paradigma no texto que lemos inicialmente, mas também aqui. A partir do momento que no meio de uma discussão entre os discípulos, ele traz uma criança, ele quebra isso. Eles não são de segunda classe. Pelo contrário, ai de vocês, quisera vocês, pudera vocês ser como eles. A religião cristã, o evangelho de Jesus Cristo, ele não se equipara nem a essa versão de judaísmo presente no tempo de Jesus. Ele vai além disso, ele tem uma visão ainda mais dignificante. E se a salvação é pela graça, sem mérito humano, pela eleição graciosa, pela obra de Cristo abençoadora, que é apropriada com base exatamente na dependência, as crianças são protagonistas nesse processo, porque elas ensinam isso a nós o tempo todo. É isso que Jesus está dizendo.
É isso que Jesus está fazendo. Esse texto é a segunda vez que uma interação com crianças aparece. Capítulo 18, nós lemos aqui, e no capítulo 19 acontece de novo, de forma quase que semelhante. Por que isso, irmãos? Não é por causa das crianças, não, é porque os adultos costumam ser teimosos. Cristo faz de novo. Cristo traz crianças de novo. Cristo vai ensinar de novo. Contexto imediato da passagem. Versos 3 até o verso 12 do capítulo 19, nós temos aqui aquela questão do divórcio. Então veja, família está no campo de pensamento de Jesus. Ele falou de como a família é importante, de como o casamento é importante. Agora ele fala dos filhos, ele fala dos pequenos. Ele vem prolongando o tema. Ao mesmo tempo, aquilo que veremos hoje à noite, se você nos visita, eu já lhe convido. A próxima interação de Jesus aqui na sequência do Evangelho, verso 16, é com um jovem rico, onde ele vai falar exatamente sobre confiança nas suas potencialidades e não dependência, que coloca-se diante de Cristo como indefeso e crê somente nele para a sua salvação. A criança aqui é uma dobradiça. Ele pega o tema da família, mas ele também pega o tema da salvação, do quebrantamento, da humildade, da dependência que faltou no jovem rico. Mas a partir desse texto, considerando a verdade preciosa desses 3 versículos, eu quero pensar brevemente com você nessa manhã sobre a visão cristã, da religião cristã para as crianças, como isso deve nos ensinar, como isso deve nos comover e nos mover. Para pensar nisso, eu queria primeiro observar com você a postura dos pais, que é colocada aqui diante desse texto. Algo muito significativo para nós, no verso 13. Vamos ler todos juntos, mais uma vez o verso 13. Trouxeram-lhe então Isso aqui é muito interessante, irmãos. Há um gancho, há um vínculo. Lembra o que Jesus acabou de fazer, né? 15 dias atrás nós tivemos essa pregação aqui. Ele falou sobre a família. Então parece que diante desse discurso da família, que Deus tem um propósito da família, que ela não deve ser dissolvida, os pais, respondendo a essa fala de Cristo, eles pegam as crianças e trazem para eles. Eles entenderam alguma coisa. Nós precisamos consagrar nossas famílias. Nós precisamos consagrar os nossos filhos a Jesus. Eles entenderam de forma correta que essa era a implicação da fala de Jesus. Mas eu quero pensar com vocês aqui algo bem interessante. O que é que eles estão querendo fazer aqui? Eles trazem as crianças para que Deus imponha a mão sobre eles e orem. O que é que significa impor a mão sobre alguém e orar? Na cultura judaica, tal postura física, unida a uma oração, representava uma coisa só: bênção. Quando um rabino colocava a mão sobre alguém e orava em favor daquela pessoa, mais do que uma simples oração de intercessão, que poderia ser feita sem o ritual de pôr as mãos, o que nós temos ali é uma bênção que consagra e ao mesmo tempo faz uma vindicação de uma relação especial que aquela pessoa tem com Deus. Pense comigo uma breve teologia agora sobre o que significa abençoar. A primeira vez que a palavra bênção aparece no Antigo Testamento, ela está lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus abençoa o homem com a multiplicação, eles terão a possibilidade de criar a vida. É interessante que ele abençoa os animais também com esse mesmo princípio de bênção e de vida. Olha como a bênção de Deus está sempre ligada à vida. Mas depois vai ficar claro algumas coisas. Vai ficar claro, por exemplo, que essa bênção tem a ver com pertencimento e salvação. Leia, se possível, as histórias dos patriarcas. E há sempre um momento muito significativo. Chega no final da vida de um patriarca, ele chama o seu filho, ele abençoa o seu filho. Não é isso que está por trás do imbróglio, da situação delicada, do problema familiar, do caso de família de Esaú e Jacó? Nós temos ali o filho mais novo que tenta usurpar a bênção do seu pai. Então veja, a bênção aqui não representa somente votos a favor de uma pessoa. Representa que aquela pessoa está inserida de forma especial numa aliança com Deus. Veja,
a ideia da bênção, ela vai assumindo esse significado. Pertencimento a um vínculo especial, tanto consagração, como também uma vindicação de uma relação única com Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, as 12 tribos, nós temos ali Jacó dando uma bênção a cada um dos filhos, ensinando que por representação todo o povo de Deus receberia essas bênçãos e essas promessas. Não é interessante que posteriormente em Números, o próprio Deus estabelece no capítulo 6 a bênção araônica, que é dada a todos os filhos de Deus. Ao final dos cultos e celebrações, dos rituais, o próprio Deus, na figura do sacerdote, como pai, ele abençoa a família da fé e da bênção. Que Deus olhe para você, que Deus vire o rosto para você e que Deus te dê a paz. A bênção araônica, ela explicita essa relação de pai e filho, consagra os filhos e ao mesmo tempo é uma vindicação que eles têm uma relação especial com Deus. Onde é que eu quero chegar com isso, irmãos? Porque essa construção teológica é importante. Quando os pais eles levam os seus filhos e pedem que os seus filhos sejam alvos desse ritual e que recebam essas bênçãos, o que é que eles estão dizendo? Eles são teus, Jesus. Eu entendi o que você disse. Eu criei na sua pregação. Ainda que os judeus sejam lentos a perceber isso, ainda que eles mesmos que estão tão perto, os discípulos, tenham dificuldade em entender, nós entendemos pelo teu discurso, que inclusive já apontou que o reino de Deus pertence a eles, que eles são teus. Assim como a bênção araônica era despejada sobre o teu povo, assim como os patriarcas tinham bênçãos para os seus filhos, assim como as pessoas mais antigas, e alguns ainda são remanescentes nessa tradição, pedem bênção, essas crianças são tuas. Deixa eu pegar essa figura, que eu quase não lembro de usar ela, mas volta para ela. Você ainda pede bênção, você ainda dá bênção. É o tipo de tradição que às vezes está bem perdida, né? Mas nas nossas culturas mais tradicionais tem esse conceito, que tem origem exatamente nesse princípio teológico aqui. A quem você pede bênção, se é que você pede? Não é a seu Zé do fiteiro, não, a não ser que você seja da parentela dele. Você não pede bênção à tota do mercadinho. Eu não vou sair exemplificando nomes aqui. Você pede bênção a seu pai, a sua mãe, a seu avô, a sua avó, a um tio. Aqui você percebe que essa tradição ela tem origem exatamente disso. Há um vínculo familiar. Há um princípio de honra e respeito. Quando você entra, você se coloca nessa posição de honra e respeito. Mas do outro lado, você está vindificando, você está pedindo também uma relação especial. Essa bênção não é dada de forma indiscriminada. Ela é dada àquele que tem um vínculo familiar. Perceba então, novamente, o que os pais estão fazendo. Eles levam os filhos a Cristo, se apropriando disso e querendo perceber isso, que Jesus coloque a mão sobre as cabeças deles, que os separe para si e que demonstre ali que tem uma relação com eles. Eles são o povo de Deus, eles são o povo da aliança. Esse texto não fala especificamente do batismo. Eu não posso forçá-lo a fazer isso, não seria honesto. Mas ao mesmo tempo não é honesto também ignorar que tem implicações muito fortes para o batismo. Ele não é conclusivo e terminativo, mas ele aponta um caminho que, se seguido, ele vai nos deixar na direção de que as crianças fazem parte da aliança. Os pais entenderam isso. E eu queria que nós entendêssemos isso aqui nessa manhã. É por isso que nós devemos trazer os filhos a Deus. É por isso que nós devemos nos esforçar ao máximo para que as nossas crianças estejam diante do povo de Deus. E para pais aliancistas, presbiterianos e reformados que creem no pé do batismo, deixa eu fazer essa aplicação. Você se comprometeu aqui a tratá-lo como filho de Deus. Então nunca trate ele como alguém que pode ser. Trate como alguém que é. Porque você, pelos olhos da fé, já se comprometeu com Deus nesses termos.
Filho, mãe, você vai ter de boca cheia, né, a possibilidade de dizer: você não é como todo mundo. Você pertence ao Senhor Jesus. Mas mãe, eu fui batizado na infância. Ei, você é Pedro Batista. Pare com isso. Você pertence ao Senhor Jesus. E eu creio que talvez você passe até por uma crise e não saiba direito. Mas você já ouviu falar da soberania de Deus? Você já ouviu falar da graça soberana de Deus? Ouviu não, bichinho? Deus te arrasta para Ele com cordas de amor. Eu creio que você pertence a Ele. Que os pais sejam provocados nessa manhã a ter essa visão a respeito dos seus filhos. Entenda a palavra, entenda o Evangelho, entenda o coração de Cristo e traga crianças a Cristo. Eu nunca vi Jesus rejeitar uma criança. Ele rejeita adultos, está certo? Crianças ele não rejeita não. Traga seus filhos a Cristo. Segunda coisa que eu queria ver com vocês aqui é a postura reativa dos discípulos, que talvez nos confronte e fale conosco também nessa manhã. Verso 13, mais uma vez, verso 13 e 14, está certo? Trouxeram todos juntos, trouxeram então algumas crianças. Vamos tentar ser caridosos com os nossos irmãos, né? Faz parte do amor cristão tentar interpretar sempre da melhor forma possível. Façamos isso com eles também. Porque de alguma forma eles embaraçaram, esse é o termo, né? Eles impediram que as crianças chegassem até Jesus. Talvez tenha sido aquela ideia: não, Jesus está tão cansado, Jesus acabou de pregar. Vamos deixar o homem descansar? As crianças vão fazer bagunça, desordem. Olha o tanto de menino que está vindo. Como é que Jesus vai lidar com isso? Vamos impedir para que o mestre possa descansar. Essa é a melhor interpretação, tá certo? Mas é claro que existem outras. Podemos supor que aquela visão ainda judaica de que na menor idade não há tanto papel, tanta necessidade para as crianças, que eles ainda não fizeram um bar mitzvah, que eles ainda não são filhos da lei, eles só vão atrapalhar Jesus. Eles ainda não têm capacidade para ser discípulos de Jesus, não. Isso é só os pais querendo aparecer, talvez tirar uma foto, fazer uma postagem. Não, vá para lá, estão querendo tietar Jesus. Talvez possa ter um pouco desse sentimento. Seja como for, o que nós temos de concreto, que é o que a narrativa bíblica nos traz, é que eles impedem. Eles causam esse embaraçamento. Aqui tem algo muito interessante, tá certo? Porque Jesus, quando responde, diz que eles não devem embaraçar. O termo usado aqui, coluete, micoluete, não embarace, ele aparece algumas vezes no Novo Testamento com relação ao próprio batismo. Mais uma vez, não significa que esse seja o assunto central dessa passagem. Mas por essas conexões também, eu quero lhe dizer que há implicações sim para isso. Deixa eu dar alguns exemplos. Mateus capítulo 3, verso 14. Quando João Batista está batizando ali, né? Nas águas do Rio Jordão. E Jesus chega até ele para ser batizado. Quando João Batista tenta impedir Jesus de fazer aquilo, ele usa essa mesma palavra, ele tenta embaraçar Jesus de aplicar o sacramento, porque ele não se sente digno. Quando nós temos ali, em Atos, capítulo 8, verso 36, Filipe, diácono evangelista, diante do eunuco, que Deus levou para ele pregar o eunuco. O eunuco entende a passagem de Isaías, entende o evangelho, quer se entregar, e a certa altura o eunuco pergunta: o que é que impede que você me batize agora? Não tem água aqui? Esse impedir é o coloete também, é o embaraçar. Mais uma vez a incompreensão humana, colocando-se como obstáculo para que as pessoas tenham acesso à promessa e o sacramento. Atos, capítulo 10. Cornélios, eu já citei na liturgia. Mais uma vez com Cornélios acontece isso. Pedro, imbuído de preconceito religioso,
Não via como aquele homem gentil fosse receber da mesma forma que eles o símbolo do sacramento, o ritual, estendendo ali os benefícios da aliança. Jesus faz descer o Espírito sobre ele. Aquele homem evidencia, inclusive, através do falar em línguas. E diante daquilo Pedro diz: rapaz, como é que eu vou impedir? Eu não posso impedir, me coloeita, eu não posso fazer isso. É batizado Cornélio. Inclusive, olha que interessante, o batismo, né, ele vem depois do falar em línguas. Só de forma provocativa, com Atos a gente não pode fazer assim uma relação, é assim, é assim, é assim, porque as narrativas elas mudam. Mas o princípio é este, não podia ser impedido. Capítulo 11, quando Pedro vai prestar relatório aos outros discípulos, ele mais uma vez usa a expressão: se o Espírito está sobre eles, me coloeta, eu não posso impedir. É interessante que um exegeta batista, De Acaso, vai dizer: a gente não pode dizer que esse texto fala sobre batismo, porque existem outras passagens no Novo Testamento que usam essa expressão e que não falam de batismo. 23 no total. Mas de 23, 5 falam sobre batismo. Então nós não podemos também excluir algum tipo de implicação. É um exegeta batista, né? Novamente, com todo o cuidado que eu preciso ter para lidar com esse texto, eu quero dizer que o que está em voga aqui não é o batismo das crianças, mas sim o pertencimento delas à aliança, que o batismo é uma consequência. Assim como os discípulos, muitas vezes a nossa incompreensão, a nossa incapacidade e a nossa resistência de coração, muitas vezes serve como um empecilho para as crianças se aproximarem de Cristo. Olha que coisa forte, meus irmãos. Que você esteja disposto, com muita sinceridade diante de Deus, a dizer: Senhor, que eu não seja empecilho para que nenhuma criança chegue até a tua graça e o teu nome. E aqui não é só o problema com o batismo não, tá certo? A gente é empecilho para as crianças quando a gente escandaliza as crianças. Quando elas veem o nosso procedimento, não é um procedimento bonito que parece com Jesus, a gente está atrapalhando. A gente é empecilho das crianças quando as crianças, filhas da aliança, querem vir à igreja e os pais não trazem. Tem pais que fazem isso. Isso é pecado contra Deus e contra o filho. A gente está sendo empecilho quando, por exemplo, passamos da linha do incômodo e da falta de atenção que muitas vezes o choro da criança, a zoada da criança pode produzir, e nós começamos a lançar olhares sobre eles, sobre os pais, que comunicam que talvez não sejam bem-vindos entre nós. Esse choro é gracioso. É bom ter crianças aqui, nós não devemos impedi-las de chegar até Jesus. Quisera o Senhor que esse choro fosse amplificado cada vez mais. Nós oramos para que Deus mande mais chorinhos. Nós nos unimos aos irmãos que querem ter o aperreio santo. De repente precisar levantar, dar uma balançadinha na criança, faz parte. É a vida, é vitalidade, é dinâmica. Manda mais, Senhor. Nós não queremos ser empecilhos. A igreja que tem esses pequeninos é a igreja que está perto do coração de Jesus. Jesus gosta de criança. A gente tem que gostar também. Terceira e última verdade que eu quero considerar com você nesse texto, nós iremos caminhar para o final. É o próprio Cristo. Vamos olhar para Cristo e assim terminamos, tá certo? Versos 14 e 15, nós temos a resposta de Jesus. Vamos ler juntos? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos. Primeira coisa, ele confronta os discípulos: deixai-os vir a mim. Cada vez que você de alguma forma impede a criança de vir, Cristo vai contra você e Cristo traz a criança. É bom saber disso, tá certo? É bom lembrar isso aos pais. Porque talvez se você pensa que por causa dos seus erros e das suas falhas o seu filho vai deixar de vir a Cristo, isso é um fardo insuportável. A graça de Deus é mais poderosa do que o seu pecado e a sua inconsistência. Talvez você falhe, e você vai falhar, mas Cristo vai salvar. Se Ele tem um propósito na vida dessa criança, ninguém pode impedir não. Coopere, vai ser melhor e vai ser mais feliz, mas Cristo salva. Segunda coisa,
é que Cristo mais uma vez vai trazer aquela formulação tão forte: destas crianças é o reino dos céus. O que não está sendo dito aqui? Não está sendo dito que essas crianças são inocentes e sem pecado e portanto herdarão a vida eterna. Não. Davi já fala que nasceu na corrupção e toda criança já nasce também com a semente do pecado. Não é isso. Mas mais uma vez, Cristo está fazendo referência ao seu discurso anterior, onde ele diz que é preciso ser como criança para entrar no reino dos céus. Ele está dizendo, elas exemplificam a salvação pela graça, a dependência do Senhor, a confiança paterna simples, pura, evangelho puro e simples. Elas representam isso e por isso vocês tropeçam. Porque talvez mesmo dentro da igreja, a partir daquela formulação bíblica verdadeira que nós precisamos de fé e de arrependimento, nós tenhamos confiança na fé e não no objeto da fé, Jesus Cristo. De alguma forma nos orgulhamos no nosso raciocínio, na nossa capacidade, na nossa percepção. Ora, a fé é dom de Deus. Ele te deu Jesus, Ele te deu a fé, Ele fez tudo, tu é uma criança, por isso que tu foi salvo. Mas quando nós nos arvoramos de alguma forma orgulhosa, confiando na fé, confiando na capacidade, isso é a contramão do evangelho da graça. Por isso que é melhor parecer como uma criança, talvez dormindo, recebendo o sacramento. Ela dormindo e você acordado fazem a mesma coisa para a sua salvação. Até a fé é Ele que dá, e Ele dá às crianças no tempo devido. Delas é o reino dos céus, porque o reino dos céus é exatamente de quem se humilha, de quem depende, de quem confia, tal qual uma criança. Se você entrou aqui nessa manhã e é adulto demais, eu queria que você saísse criança de novo daqui. Talvez não como um adulto que fica de forma muito cética e analítica julgando tudo que está acontecendo, mas como uma criança que às vezes entra correndo pelo corredor, né? Eu estou pensando em Aslan. Entra correndo, entra feliz. Ele está na casa do pai. Ele senta. Que você seja assim na presença de Deus. Estou na casa do meu pai. Eu quero sorrir, eu quero brincar. Quando terminar o culto, eu quero ficar brincando com os meus irmãos. Talvez não de pega-pega. Talvez seja bem, desafiador para a sua condição física atual. Mas brincar e sorrir com seus irmãos. Você está em casa, você é uma criança de Deus e está junto de outras crianças. Esse é o reino de Deus, é um reino de crianças. E terminamos a passagem com Jesus fazendo o que no verso 15? Ele coloca a mão sobre elas e eles a abençoam. Que seja assim. Tivemos aqui esse simbolismo vivo. Mas não se engane, inclusive os pais que batizaram seus filhos hoje, todo domingo. Isso precisa ser mais uma vez evidenciado. Você traz sua criancinha a Jesus. Tem dia que ele dá um trabalho, que ele não para quieto. Você pensa, meu Deus, está valendo a pena. Haja por fé. Jesus vem e coloca a mão sobre aquela criança. Ela é minha. E você fica em oração, para que no tempo devido ela perceba isso e possa dizer, a mão de Jesus está sobre mim. Cada vez que eu venho para a sua casa eu me sinto abraçada. Eu pertenço a esse Cristo. Agora sim, eu quero confessar a minha fé. Não como início do processo, mas como uma etapa de um processo que começou na eternidade. Deus ama crianças. Que nós amemos também. Que nós não as embaracemos. Que nós sejamos instrumento, canal, ponte, para que elas possam vir até Jesus. As nossas crianças por sangue, as nossas crianças por coração e as nossas crianças por aliança. Ore pelos pequeninos que foram apresentados hoje. Disponha-se para ajudá-los. Coloque à disposição para ter momentos aqui que as crianças sejam abençoadas. Está chegando a EBF, olha que palavra propícia. Pastor, eu quero me engajar, quero participar de algum modo, eu quero abençoar essas criancinhas. São suas criancinhas também. Nós somos o mesmo povo. Jesus ama elas, que o povo de Cristo ame essas crianças também. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para fazer essa oração. Logo depois nós cantaremos uma canção.
iremos terminar o nosso culto, tá certo? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua graça, por tua fidelidade. O Senhor é muito bondoso para conosco, tem nos dado crianças e tem nos ensinado a ser como criança. Nos ajuda a não atrapalhar esses pequeninos, nos ajuda a trazê-los para Cristo, para que a fé ela continue sendo marcante nas gerações das famílias dessa igreja. Nos ajuda a alcançar as crianças desse bairro que ainda não te servem, que ainda não te amam, e que através delas famílias todas sejam alcançadas também para a graça de Jesus. Nos faz amantes, esperançosos dos pequeninos. Nos faz ter um coração como o de Jesus. É isso que nós te pedimos, no nome dele que nós oramos. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação do Espírito esteja com todos nós, povo de Deus aqui reunido, e com os nossos irmãos espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém. Olha aí a bênção para o povo de Deus. Sentem rapidinho. Nós temos somente um aviso, tá bom? Queríamos que se identificassem aqui aqueles que nos visitam. As irmãs da hospitalidade vão entregar uma pequena lembrancinha para você, só para demonstrar como estamos gratos por sua presença. E um aviso: levantem a mão, por favor, que nos visita. Aqui, ó, coisa boa também. Eu sei que grande parte, para nossa alegria, são familiares, tá certo? Então, para estes, nós preparamos também uma lembrancinha especial com um chocolatezinho, para que você saiba que essa também é a sua casa, esse também é o seu povo, que a gente ama demais a família de vocês e quer mais gente aqui, tá certo?
Então voltem mais, voltem sempre, levem a lembrancinha, mais uma vez ajudem aí as meninas a acharem vocês, levantem as mãos aí. E quem está visitando aqui na Parente, levanta também, ganha chocolate. Eu acho que a gente não fez tão contado assim, não, né? A gente também quer que você saia daqui com um paladar agraciado e o coração acalentado pela palavra. Meus queridos irmãos, à noite estaremos aqui, continuaremos, né, na sequência do texto aqui, e eu espero que você possa estar conosco para cultuar a Deus, tá bom? 18 horas teremos o nosso culto de adoração. Que Deus o abençoe, tenha um excelente dia na presença de Deus e Deus o abençoe. Tchau, tá bom? Falei demais nessa manhã.